que ser parte da história de Jesus. Quantos dizem amém? E o mais incrível é que este privilégio está disponível não a um grupo selecto, sino que está disponível a todos. A todos. Mas, infelizmente, muitos han perdido suas oportunidades. Muitos não han respondido a las visitações e revelações de Deus. Começo com esta frase aqui. Mirem na pantalla, por favor. Deus, este é o tema, visitações e oportunidades. Deus trabalha com nossas respostas. Sempre. Deus vai falar, e Deus ha hablado por gerações, e Deus ha usado muita gente, e muita gente ha perdido suas oportunidades. ¿Por quê? Porque Deus habla, Deus trabalha com nossas respostas. Depois de 400 anos de silêncio, sem haver hablado uma sola palavra à humanidade, Deus reaparece no cenário do mundo, pero desta vez Deus viene em forma humana. Ele viene em forma de Emmanuel, Deus conosco. Deus, havendo hablado muitas vezes e de muitas maneiras em outro tempo a los padres por los profetas, en estos postreros dias nos ha hablado por el Hijo, a quem ha constituído heredero de todo, por quem asimismo hizo el universo. Acabei de citar Hebreus capítulo número 1. Deus se hizo carne e vino personalmente a la tierra. Esto es Navidad. E durante el período de la Navidad, Deus se revelou a muita gente. Deus apareceu a muita gente. Deus visitou a muita gente. Alguns aproveitaram suas oportunidades, outros desaproveitaram suas oportunidades. Deixa-me ensinar-te que o primeiro que aproveitou sua oportunidade. Aqui está Zacarias. Zacarias foi um homem justo delante de Deus, que anelava ter um filho, como papá, queria ser papá, mas você sabe, por la idade avançada de sua esposa, a esterilidade de sua esposa, eles não podiam ter filho, mas Deus intervino, Deus puso sua mão e concedeu não só um filho, sino que um profeta para preparar o caminho do Senhor Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 13, mira o que diz aqui na pantalla. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz um hijo, e chamará su nombre Jesús. Amém, Juan, está hablando de Juan, aí com Zacarias. E tendrás gozo e alegria, e muitos se regocijarão de su nascimento. Seguindo hablando de él, porque será grande delante de Deus, não beberá vinho nem cidra, e será lleno del Espírito Santo, aún desde el vientre de su madre. Versículo 16. E hará que muitos de los hijos de Israel se conviertan al Senhor de ellos. Está hablando de Juan. Aqui vemos a este homem recebendo uma visitação divina, Zacarias, como resposta de sua oração. Pero havia propósito de Deus por detrás desta visitação. Lucas 1, versículo 67. Você vai também buscar em momentito. Pero diz que Zacarias foi lleno del Espírito Santo. Lleno del Espírito Santo para quê? Zacarias foi lleno del Espírito Santo e ele profetiza duas coisas. Ele profetiza sobre a vida del Salvador e ele profetiza sobre su hijo, o precursor del Salvador. Podemos ver em Lucas 1, versículo 67. Acompanhe aí, por favor. Zacarias, su padre, foi lleno del Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito el Senhor. Começa a profetizar de Jesus. Bendito el Senhor, Deus de Israel, que ha visitado e redimido a su pueblo e nos levantou um poderoso Salvador em casa de Davi, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que foram desde el principio, salvación a nuestros enemigos y de la mano de todos los que aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Zacarias está hablando del niño Jesús, pero de repente ele mira para su hijo y começa a declarar unas palabras poderosas para su hijo. Mira lo que dice el versículo 40 a 76. Y tu niño, ya hablando ahora con su hijo, e tu, niño, profeta del Altíssimo, será chamado.
e irás delante de la presencia del Señor y prepararás sus caminos, para dar conocimiento de salvación al pueblo, para perdón de sus pecados, para entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde el alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. O plano de Deus, Zacarias está profetizando e declarando o plano de Deus na vida de seu filho. Papá, mamãe, estamos como padres nesta terra, e nossa responsabilidade é declarar e profetizar as bendições de Deus na vida de nossos filhos. Versículo 80 diz que o niño crescia. Juan crescia e se fortalecia no Espírito. Como um niño pode fortalecer-se no Espírito, a não ser que esteja um padre ou uma madre cerca de ele, hablando, orientando, guiando? Não pode um niño fortalecer-se no Espírito sem a presença de um adulto aí fortalecendo-lo e dando-lhe conhecimento para eles. Está entendendo? Então, se nós outros estamos acá para fortalecer a nossos filhos em Deus desde sua temprana idade. Se seu filho já tem 3 anos e não has hecho nada, vais muito tarde, porque tenias que haver hablado para ele desde quando tinha 1 dia de vida. Nós outros estamos para fortalecer a nossos filhos. Outra pessoa que recebeu visitação de Deus e aproveitou sua oportunidade foi Maria. Você sabe, Maria estava desposada já para casar-se, e Maria recebeu o anúncio que de ela nasceria o Filho de Deus, chamaria Jesus. Maria tinha 2 opções: ignorar a visitação de Deus ou ignorar a visitação de Deus, seguir com seus planos, ou considerar o plano de Deus. Maria optou por la segunda opção B. Ela decidiu a ser parte da história de Jesus nesta terra. No versículo 34 diz que Maria faz uma pergunta: como será isto? Uma pergunta normal. O anjo lhe disse 2 coisas. O anjo disse: o Espírito Santo vendrá sobre ti. Segundo, Elizabeth também está embaraçada. Eu sempre havia entendido a primeira parte. O Espírito Santo vendrá sobre ti. Claro, era um nascimento sobrenatural e Maria necessitava do poder do Espírito Santo vindo sobre ela. Esta parte eu entendia. Pero a segunda parte que o anjo disse, eu não entendia. Pero Elizabeth também está embaraçada. Não entendia esta parte, pero Deus me hizo entender. Maria necessitava do Espírito Santo dentro de ela. Maria necessitava uma Elizabeth cerca de ela. 2 coisas importantes. Maria necessitava do Espírito Santo dentro de ela e ela necessitava de Elizabeth cerca de ela. Maria necessitava de alguém que tinha a mesma expectativa, a mesma experiência, a mesma visão. Ela necessitava de uma Elizabeth. Você necessita de uma Elizabeth. Você necessita de uma pessoa embaraçada cerca suya. Ah, pessoa, então, pastor, me vou a buscar aí uma mulher que esteja embaraçada. Não, você necessita de alguém que esteja embaraçado da visão, do coração, do plano de Deus. Como te sientes quando tu se acerca de alguém que está apaixonado por Cristo? Como te sientes? Como te sientes? Né? Tu te sientes impulsado. Foi o que passou, exatamente o que passou com Maria. Ela foi impactada com a vida de Elizabeth cerca de ela. Mira aí Lucas 1, versículo 39. Lucas 1, 39. Mira o impacto de Elizabeth na vida de Maria. Mira, em aqueles dias, levantando-se Maria, foi deprisa para a montanha, uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saludou a Elizabeth. E aconteceu que quando ouviu Elizabeth a salutação de Maria, a criatura saltou em seu vientre. Elizabeth foi llena del Espírito Santo. Llena del Espírito Santo para quê? Prediquei o último mensagem acá. Uma pessoa nunca será llena do Espírito Santo para nada. Se acorda? Elizabeth foi escorrida não só para dar luz a Juan el Bautista, ela foi também escorrida para animar, fortalecer e bendecir a Maria com palavras inspiradoras do Espírito Santo. Podes mirar em Lucas 1, no versículo 42. 1 no versículo 42, e exclamou a grande voz e dijo: bendita tu entre as mulheres. Mira el ánimo, mira a palavra de vida. Bendito é o fruto de tu vientre.
¿por qué me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como chegou a voz de sua salutação a mis oídos, a criatura saltou de alegria em mi vientre. E mira a palavra, versículo 45. Bem-aventurada la que creyó, porque se cumprirá lo que foi dito de parte del Senhor. Se cumprirá lo que foi dito. Não talvez, nem quizás, não. Se cumprirá. Como necessitamos de Elizabeth em nosso tempo de pós-pandemia, onde há tanta gente caída, tanta gente desanimada. Como necessitamos de alguém, um homem, uma mulher de Deus que declara, não, se cumprirá, Deus te levantará, Deus cumprirá sua palavra. Cristiano, necessitamos nesses tempos cristianos que levantem, que edifiquem, que fortalecem, que animam. Elizabeth não foi llena do Espírito Santo para nada. Hey everybody, I'm filled with the Holy Spirit. For what, Elizabeth? For nothing. No, it doesn't exist. Eu estou llena do Espírito Santo. Para quê, Elizabeth? Para nada. Nunca. Nunca uma pessoa será llena do Espírito Santo para nada. Quando Deus llena uma pessoa com o Espírito Santo, é para algo. É para profetizar, é para declarar, é para levantar, é para fortalecer a igreja. Está entendendo? Necessitamos Elizabeth llenas do Espírito Santo. Necessitamos. Mira como Maria quedou super animada. Lucas 1, versículo 46. Mira o que disse. Entonces Maria dijo, engrandece mi alma al Señor. Después que Elizabeth le habló aquella palabra. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bem-aventurada. ¿Por qué? Porque me ha hecho grandes coisas el Todopoderoso, santo es su nombre. Maria está totalmente inspirada, llena de fé. ¿Por qué? Porque alguém la inspirou. Ela necessitou do Espírito Santo dentro de ella, pero ella necessitou de uma Elizabeth cerca de ella. Houve outra pessoa. Hermano, já imaginaram se Maria fuera visitar a irmã Querronice? Como seria a Navidade de Maria se ela fuera visitar a Querronice? Pura quejas, puro negativismo. Não, ela foi visitar a alguém llena do Espírito Santo de Deus. Alguém mais. Vamos ver. Quando Maria disse, hágase comigo conforme a tu palavra, Maria recebeu. Senhor, eu tenho planos, eu estava para casar-me, pero José pode esperar e a boda pode esperar também. Eu quero ser parte da história de Jesus. Que lindo, não? Responder a Deus como prioridade. As visitações de Deus requerem uma resposta. As visitações de Deus requerem quê? Uma resposta. Outra visitação com oportunidade. Aqui está, os pastores. Lucas 2:8 disse que uns pastores velavam guardando a seus rebanhos à la vigília da noite. Quando de repente se lhes apresentou um ángel do Senhor e disse, não temas, porque aqui os dois nuevas de gran gozo que os será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, cuando se reveló el Señor a estos pastores, mira la respuesta de ellos. Lucas capítulo 2, versículo 16. Lucas 2:16. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores decían. Estes homens estavam aproveitando sua oportunidade, sendo porta-vozes de las buenas nuevas. Cada visitação requer uma resposta. Houve um homem que esperou por muitos anos para ser parte da história de Jesus. Ele se chama Simeão. Simeão também foi parte da história de Jesus. Capítulo 2 de Lucas, versículo 25. Mira o que diz. E aqui havia em Jerusalém um homem chamado, como se chamava, Simeão.
E este homem, justo e piadoso, esperava a consolação de Israel. Te das conta que o Espírito Santo participou de lleno na Navidad. Você vai ver Zacarias lleno do Espírito Santo, Elizabeth llena do Espírito Santo, agora Simeão. Todos os que participaram na história de Jesus, o Espírito Santo se assegurou de llená-los. Se tu queres participar da história de Jesus, tu tienes o respaldo do Espírito Santo de Deus. Todos, todos. Aí diz neste versículo, mira o que diz, versículo 25 do capítulo 2. E aqui havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, e este, justo e piadoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele para quê? Se estava sobre ele, é para algo. O Espírito Santo não vendria sobre ele para nada. O Espírito Santo guiou a Simeão ao templo no momento que José e Maria iam vir ao templo. Alguma coisa. Se tu te deixas guiar por el Espírito de Deus, tu negócio pode prosperar, porque o Espírito Santo te guiará exatamente às pessoas que harão conexões contigo e bendecerão tu negócio. Está entendendo do que estamos falando? E o Espírito Santo estava sobre ele. E Deus guiou a Simeão ao templo exatamente no momento que estava chegando Maria e José. E Simeão tinha uma missão a cumprir naquele lugar. Quando ele chega ao templo, ele abraça o ninho, ele habla maravilhas do ninho, ele bendice a José e a Maria e ele profetiza acerca do ninho. Lucas 2, versículo 28, mira o que diz Lucas 2, versículo 28. E ele tomou em seus braços e bendijo a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despide a tu siervo em paz, conforme a tu palavra, porque han visto mis ojos tu salvação, la cual has preparado em presença de todos os pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. E José e sua madre estavam maravilhados de todo o que se decía de él. Agora mira o que hace Simeão. Começa a preparar a Maria para o que venia. E los bendijo Simeão. E dijo a quem? A sua madre, Maria. E aqui que este niño está puesto para a caída, e o levantamento de muitos em Israel, para señal que será contradicha. Pero ele declara algo sobre Maria para prepará-la, e uma espada traspassará tu mesma alma, para que sejam revelados os pensamentos de muitos corações. Que está passando acá? Simeão está preparando a Maria para o que venia. Momentos de dolor em ver seu filho colgado naquela cruz, pero também, amado, momentos de salvação para toda a humanidade. Quantos estão entendendo? Bilhões e bilhões de vidas alcançados, salvados, liberados e transformados. Eu fui um deles, tu has sido um deles também. Pero houve uma mulher que estava naquele momento no templo, e ela não queria perder sua oportunidade de ser parte da Navidad. Seu nome aqui está, a profetisa Ana. Ela estava naquele exato momento de la Navidad. E mira o que passou aí no versículo 36. Estava também allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribo de Aser, de idade muito avançada, pois hasta havia vivido com seu marido 7 anos desde sua virginidade, e era viúva há 84 anos, e não se apartava do templo, servindo de noite e de dia com ajunos e orações. Esta, Ana, apresentando-se em la mesma hora, dava graças a Deus e falava del niño a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Aqui está esta mulher, se tornou uma voz de esperança para todos os que estavam, atenção, esperando a redenção del Messias através del niño, que era el niño. Ana cumpriu sua parte em la história de Jesus nesta terra. Isto é Navidad, amado. Durante a Navidad,
Deus se manifestou a muita gente para cumprir seu propósito nesta terra. Uns carregaram o ninho em seus braços, outros ofereceram regalos ao ninho, outros profetizaram sobre o ninho, outros animaram e afirmaram a la madre del ninho, outros hablaram e deram a conhecer sobre o ninho, outros levaram esperança a los que estavam esperando a redenção através del ninho. ¿Te das cuenta? En la Navidad, Deus buscando pessoas para compartilhar o plano de la Navidad. Deus Todo-Poderoso poderia salvar a humanidade em um abrir e cerrar de ojo, pero não lo hace. ¿Sabe por que não lo hace? Porque Deus quer que tu hagas parte de sua história. Sua história. A pergunta é esta: vas a responder a sua voz? Vas a aproveitar tua oportunidade mientras estás vivo na terra? Pergunto isso porque muitos perderam sua oportunidade na Navidad. ¿Quieres ver? Aqui está um, el mesonero. Mira Lucas capítulo 2, lo que passou com el mesonero. Lucas capítulo 2, versículo 7. E deu a luz a su hijo primogênito e lo envolveu em pañales e lo acostou em um pesebre, porque não havia lugar para eles en el mesón. Não havia lugar para eles en el mesón. Imagina, mano. Maria e José vinieron a visitar el mesón, pero não houve lugar para eles. El hotel estava muito lleno. Não havia espaço. La clientela, muita gente, muitos huéspedes, muito billete, a economia estava fluyendo, muita bendição, o mesonero estava contente, o negócio estava fluyendo, pero faltava alguém allá. Faltava o principal huéspede, pero não havia lugar para ele no hotel. Há lugar para Jesus em tu hotel. Há lugar para Jesus em tu casa. Há lugar para Jesus em tus emoções, em tus sentimentos. Há lugar para Jesus em tus decisões. Matrimônios se desfazem porque Jesus não tem vez em seu matrimônio. Matrimônios se desfazem porque Jesus não tem vez. Pessoas abandonam as coisas de Deus porque Jesus não tem vez, não tem voz em sua vida. Não tem voz. Não há espaço. Pastor Serafim Contreras disse algo que para mim foi a frase mais difícil de conceber. Ele disse que há matrimônios onde a palavra de Deus se torna inefectiva. A palavra de Deus, a boca de Deus se torna inefectiva. Isto duele, é difícil de conceber isso, mas é uma realidade. Então, este homem, el mesonero perdeu sua oportunidade. El hotelero perdeu a oportunidade de ser parte da história de Jesus. Queres ver outro que perdeu sua oportunidade na Navidad? Herodes. Perdeu sua oportunidade. Em Mateus capítulo 2 disse que o rei Herodes oyó del nascimento del rei Jesus, del niño Jesus. E em vez de alegrar-se de seu nascimento, ele se turbou em grande maneira. Você pode mirar aqui na pantalla, Mateus 2, versículo 2. Mire o que acontece. ¿Dónde está o rei de los judíos? Os magos se acercam a Herodes e dizem: ¿Dónde está o rei de los judíos? Que acaba de nascer. Vimos sua estrela mientras salia e hemos venido a adorá-lo. ¿Dónde está o rei? Quando o rei Herodes oyó isso, que oyó? Oyó sobre o rei Jesus, sobre o rei que estava nascendo. Quando oyó isso, se perturbou profundamente, igual que todos em Jerusalém. Ele não se alegrou, ele se turbou, ele se quedou perturbado. Ha nascido um rei? Eu sou o rei de los judíos. Eu sou o que mando aqui. Aqui não há espaço para outro rei. Aqui não há espaço. Eu não vou a compartilhar meu trono com nadie. Herodes perdeu sua oportunidade. Se Jesus não tem espaço em tu trono, se Jesus não pode controlar tus decisões e sentimentos, se Jesus não pode dizer não quando tu has dicho sim, se Jesus não tem voz nem vez em tu vida, se Jesus não tem o direito de dizer o que tu tienes que fazer, então tu não serás parte de sua história. Tu história será triste, corta e olvidada por todos.
Tu vida solamente não hará sentido quando Jesus não é parte central de ella. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. ¿Se acuerdan? Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Se não tienes a Cristo, não tienes nada. Herodes perdeu sua oportunidade, por quê? Porque não havia espaço para Jesus em sua vida. El mesonero perdeu sua oportunidade porque não havia espaço para Jesus no hotel. Deus não faz exceção de pessoas. Deus podia bendecir el mesonero poderosamente, não só financeiramente, mas em todas as áreas. Mas não havia espaço. Não havia espaço na vida de Herodes. Deixa-me ensinar-te quem mais perdeu a oportunidade. Essa te vai entristecer. Quem mais perdeu a oportunidade na Navidad, mira aqui, os religiosos. Isto está duro de tragárselo. Pero Herodes vino a los sacerdotes, a los escribas, a los conhecedores de la Bíblia, para agarrar mais informação acerca deste niño que havia nascido. E você busca em tu Bíblia, mira o que diz em Mateus capítulo 2. Quero que todos vayamos allá, porque há uma coisa importante que quero que você veja. Mateus capítulo número 2, versículo 4. E convocado todos os principais sacerdotes. Quem foi que convocou os sacerdotes? Os conhecedores da palavra, das escrituras, os escribas del pueblo. E lhes perguntou, onde havia de nascer el Cristo? Onde havia de nascer el Cristo? Eles imediatamente, eles conheciam a Bíblia. Imediatamente eles disseram, em Belém de Judea, porque allí está escrito por el profeta. E tu, Belém, de la tierra de Judá, não eres la mais pequena entre os príncipes de Judá, porque de ti sairá guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Que tremendo estes homens, estes sacerdotes, conhecedores da palavra de Deus. Eles sabiam exatamente quando perguntou os magos quando Herodes perguntou para eles onde nasceu este. Eles sabiam exatamente, Miqueias capítulo 2, versículo 5, eles sabiam exatamente, estava com a palavra na punta de sua língua, mas havia um problema, eles estavam a 5 milhas de Belém, e nunca fizeram o viaje hasta Belém, e estes magos, que não eram teólogos, que não eram eruditos na palavra de Deus, eles vinieron desde el oriente, cruzando fronteiras, passando por continentes. Sabe, eu estava lendo sobre isso. Sabe quanto tempo passou os magos para vir hasta Jesus? Sabe quanto tempo? 83 dias para chegar hasta donde Jesus. E os sacerdotes e escribas estavam a 5 milhas de Belém e nunca fizeram o viaje allá. Pero os magos, que não eram conhecedores da palavra, eles fizeram viaje de 1.600 milhas para venir derramar seus tesouros delante del Senhor. E você pode mirar isso. Mira, você pode mirar isso acá em Lucas. Você mira em Mateus, capítulo 2, versículo 9. Mira que tremendo, mira, 2:9. Ellos, habiendo oído el rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegado se detuvieron donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron com gran gozo. Atenção, o versículo que viene é revelador, porque você vê aí, em la tradição de los hombres, você vê os pesebres com os magos, pero en la verdad, quando os magos chegaram hacia donde Cristo que havia nascido, ele já não estava no pesebre, ele estava em uma casa. Por quê? Porque já não era mais o bebê del pesebre. Por quê? Porque haviam passado quase
3 meses para sair de onde estavam, para venir derramar seus tesouros delante do Senhor. Por isso que diz neste versículo que sigue aí, mira o que diz aí, versículo 11, e al entrar en la casa, no en el pesebre, al entrar en la casa, vieron al niño com sua mamá Maria, e postrando-se, lo adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofereceram presentes, ouro, incienso e mirra. Isto para mim é revelador, amado. Mientras os sacerdotes, os conhecedores, os que conheciam a Bíblia, não hicieron viagem de 5 milhas, não tinham que agarrar avião, eles podiam ir caminhando. Mientras os que conheciam a Bíblia não hicieron viagem de 5 milhas, os magos salieron cruzando fronteiras, cruzando os continentes, para venir derramar o coração delante de Jesus. Eu te hago uma pergunta: quão valioso é Cristo para ti? Quão valioso é Cristo para ti? Qual é o preço que tu pagas para derramar tus tesouros delante do Senhor? Crê você que Jesus é valioso o suficiente? Eu creio que estamos vivendo pós-pandemia, estamos vivendo a nova normalidade. Eu me conformo, eu falava com os líderes ayer, eu me conformo com os protocolos do mundo, a nova normalidade do mundo, e as máscaras, e o distanciamento, e a comprovação de vacuna e todo. Eu me conformo com isso. Olha, o único que não me conformo, estou tratando de tragárselo, isso é a nova normalidade espiritual, onde muitos se han hundido, se han enfriado na fé, não querem saber de igreja, han puesto a igreja em 3º, 4º lugar. Não, amados, eu creio que Jesucristo sigue sendo merecedor de nossa melhor adoração. Jesucristo sigue sendo merecedor. Ele deu sua vida, Ele entregou todo o que tinha. Os magos fizeram viagem larguíssima de 83 dias. Quantas milhas estás disposto a caminhar para oferecer tu vida em adoração a Deus? Para postrar-te delante do Senhor, para adorar-lhe, para servir-lhe, para abrir tus tesouros delante do Senhor, para derramar tu coração delante dele. Os religiosos não fizeram viagem de 5 milhas. Não seja como um deles. Eu te invito hoje a fazer a viagem. Te invito hoje a cruzar fronteiras, a enfrentar desafios, a fazer o que tenhas que fazer para ser parte da história de Jesus. A única señal que os magos tiveram foi uma estrela quando Jesus nasceu. Pero eles se agarraram desta estrela para sair em busca de Jesus. O Senhor te ha dado uma señal. Não uma estrela, pero a señal do Senhor é mais poderosa do que uma estrela. É a palavra de Deus, que Ele disse que Ele nasceu porque te ama. Ele vino a este mundo porque te ama. Ele vino para salvar, Ele vino para liberar, Ele vino para dar-te vida e vida com abundância. Agárrate de la palavra, e que tu vida haga parte da história de Cristo Jesus. Não perda a tua oportunidade. Houve um tempo específico na história de Jesus, Mateus 1:22, para que se cumpriera. Mateus 2:5, assim está escrito de ele. Mateus 2:15, para que se cumpriera. Mateus 2:23, para que se cumpriera. A vida de Jesus estava no calendário de Deus desde antes da fundação do mundo. A vida de José estava no calendário de Deus desde antes que eles nasceram. A vida de Maria estava no calendário de Deus. Esta jovencita já estava programada por Deus que o Senhor la iba a visitar, pero Maria tinha que decidir.
E todos nós outros temos que decidir. Zacarias decidiu ser parte da história. Elizabeth decidiu ser parte da história. Os pastores decidiram ser parte da história de Jesus. Simeão decidiu ser parte da história de Jesus. Ana, a profetisa. Os magos decidiram ser parte da história de Jesus. Deus se revelou a eles e eles atenderam a voz do Senhor. Deus visitou a muitos na Navidad. Alguns aproveitaram sua oportunidade, outros desaproveitaram sua oportunidade, pero as visitações de Deus não terminaram com a Navidad. Jesus cresceu, começou seu ministério e começa a chamar um por um. Você busca aí em Lucas 18, último versículo, e depois aparece na pantalla. Jesus cresceu, ele podia fazer o ministério solo, pero Deus não lo hace solo. Jesus começou a dizer: Andrés, ven e siga-me. Felipe, ven e siga-me. Pedro, ven e siga-me. Juan, ven e siga-me. Eduardo, ven e siga-me. Pero eu estava em las drogas, en el vicio, allá en las calles en Brasil, pero eu atendi a voz de Deus. Eu comecei a ser parte da história gloriosa de Cristo Jesus. Está entendendo? O Senhor sigue hablando, Jesucristo sigue actuando hoje nesta terra. A história de Jesus não ha acabado. Ele sigue hoje e seguiu chamando, um atrás outro, seguiu chamando, bem, e siga-me. Pero houve um encontro que foi um fracasso. Jesus fracassou? Não, a pessoa fracassou. Ele recebeu o mesmo chamado que Pedro, o mesmo chamado que Andrés, o mesmo chamado que Felipe, o mesmo chamado que Juan. Esta pessoa não aproveitou sua oportunidade. Aqui está o jovem rico. Este jovem se acerca a Jesus e disse: Maestro bueno, que tenho que fazer para heredar a vida eterna? Jesus disse: por que me chama bueno? Ninguém é bueno sino solo Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não roubarás, não chamarás falso testemunho, obedecerás a tus padres, honrarás a tu padre e tu madre. E o jovem disse: todo isso lo he hecho desde mi juventude. E Jesus disse: pero te falta uma coisa. Ve, vende todo lo que tu tienes, dáselo a los pobres. Aí vai a frase: e ven e siga-me. A mesma palavra que falou a Pedro, dijo para ele: ven e siga-me. Pero el texto, te doy de tarea para la casa, pero el texto dice que el joven se entristeció mucho y se fue triste. Mi amado, Deus tem um plano em tu vida. Pero te digo uma coisa: não te vayas triste. Não passe o ano 2022 triste. Que tu ano, de aqui a 11 dias, entramos em um ano novo. Que tu ano seja glorioso. Que Jesus haga parte de tu vida e que tu vida haga parte da história de Jesus. Quantos estão entendendo? Porque se tu tienes a Cristo, tu lo tienes todo. ¿Es Deus fazendo acepção de pessoas? Não. Deus chamou a Pedro, Deus chamou a Felipe, Deus chamou a Andrés, dijo lo mesmo: ven e siga-me. Pero quando foi este jovem, Pedro, não te barra, sube. Se tenho a Cristo, lo tenho todo. Pero quando chegou este jovem, Jesucristo dijo lo mesmo: ve, vende todo lo que tu tienes. Jesus não queria seu dinheiro, Jesus queria seu coração. Jesus queria saber se ele era prioridade na vida deste jovem. Mira este último texto acá, amado, Provérbios capítulo 23, versículo 26. Hijo mío, está falando contigo, meu amado. Entrega-me tu coração e não aparte a mirada de mis caminhos. Quantos dão glória a Deus? Entrega-me tu coração. Eu quero fazer parte da história de Jesus. Entrega tus tesouros para Ele, tus tesouros para Ele. Haz el viaje hasta Belém, vale a pena, não importa onde tu estés. Haga el viaje hasta Belém.
Seja parte da história de Jesus. Não perda a tua oportunidade. Oiga, meu amado, uma coisa muito profunda. Eu sigo repetindo e vou seguir repetindo. O Senhor não escolhe uma pessoa por causa de uma pessoa. Minha nietita acaba de nascer há 2 semanas atrás, quando eu estava na calle, tirado allá em Brasília, vomitando aí drogas e álcool. O Senhor mirou para mim e disse: eu posso fazer algo na vida deste jovem. E o Senhor me sacou daquele mundo. Pero quando Deus me escolheu, Deus não me escolheu por causa de Eduardo, Deus não me escolheu por causa de Tiffany, Deus me escolheu por causa de Amor Judeia. Aleluia. Porque esta nena vai ser uma muchacha llena do Espírito Santo de Deus. Estão entendendo, igreja? Amor Judeia vai ser parte da história de Jesus. Porque ela tem um abuelo que faz parte da história de Jesus. E tu nieto, e tu nieta, vai ser parte da história de quem? De Luiz Miguel? De LeBron James? De quem tu nieta vai ser parte? Vai contar a história de quem? Que tu nieto e tu nieta cuente a história del Rei e Senhor de senhores, a Cristo el Todo-Poderoso. My gosh, não existe uma história mais gloriosa. Não existe uma história mais gloriosa do que a história de Cristo Jesus. Eu sou parte desta história. A primeira coisa que o Senhor te pide é dizer: coração, dá-me tu coração, deixa-me trabalhar com ele. Se tu queres receber a Cristo, dá o primeiro passo, entrega tu coração ao Senhor. Se há alguém aqui neste lugar, ou os que estão mirando aí na televisão, estamos acercando a Navidad, Cristo nasceu. Ele pode nascer em tu coração. Queres ter esta vida, queres contar a história de Jesus? Receba Cristo como tu Salvador. Se há alguém aqui que quer receber a Cristo como seu Salvador, e se há alguém aí que nos está mirando que quer receber a Cristo como seu Salvador, repita esta oração comigo e diga: Padre, neste momento eu reconozco que Jesus Cristo é meu Senhor, que Jesus Cristo é meu Salvador, que Ele morreu por meus pecados e que Ele está vivo para sempre, porque su reino é eterno, é para sempre. A partir deste momento, eu recebo a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, em nome de Cristo Jesus. Agora aqui, para nós outros igrejas, os que estão aí, os que estão allá, os que estão aqui no meio, você quer ser parte da história de Jesus? Você quer compartilhar o trono de seu coração com Ele? Se você quer, ponga-se de pé. Ano 22 será um ano glorioso. Pero recuerda, o Senhor não trabalha solo. O Espírito Santo me está dizendo neste momento que Ele ha posto dones de sanidade dentro de ti e que Ele quer usar tus manos neste ano 2022 para que tu sane os enfermos, para que tu liberte os cautivos. O Espírito de Deus me está dizendo neste momento que Ele ha posto dones de sanidade dentro de ti. Canta, Pedro. Este canto disse: se eu tenho a Cristo, ponga lá a letra aí. Se eu tenho a Cristo, eu lo tenho todo. Cante ao Senhor. Se detengo a ti, Cante a Ele. lo tengo todo. Ponga la letra, por Mi favor. amado, mi tesoro, lejos de ti, nada deseo, Señor. Eu serei parte, Se aleluia. te tengo a ti, Eu serei parte desta história mi gloriosa. amado, mi tesoro, lejos de ti, Senhor, que tu puedas nada reinar deseo, em mim. Señor. Diga: se eu tenho a ti, Senhor, Se te tengo a ti, eu tenho lo todo. tengo todo. Mi amado, mi amado, mi tesoro. tesoro, lejos de ti, Graças, nada Senhor. deseo, Señor. 83 dias os magos passaram para derramar seus tesouros a los pés de Jesus. Quantos vão nascer el viaje? Eu não sei o preço que tienes que pagar. Eu não sei qual é o preço. Pero quizás tiene que enfrentar aí
em tu casa situações difíceis, pero vas a permanecer caminhando, vas a permanecer andando, vas a permanecer glorificando. Eu não sei o que tu tienes que enfrentar para seguir na história de Jesus, pero você se decide hoje, não importa o que passe, eu vou a seguir caminhando, não importa quantas milhas tenha que caminhar, eu vou a seguir enfocado en el Rey del Rey, Señor de Señores. Si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Ponga tu mano em tu coração, eu oro por ti. Que neste dia de Navidad, que tu recibas uma visitação poderosa de Deus. Que Deus se revele a ti. Que Deus te traga uma revelação e que tu hagas um pacto com Ele. Um pacto de enfrentar qualquer situação, um pacto de vencer qualquer obstáculo. Um pacto de vencer qualquer obstáculo. Para ser parte da história de Cristo. Não ser solamente observador, pero ser protagonista. Quantos querem ser protagonista da história de Cristo Jesus? É um ano glorioso para ti. E em nome de Cristo eu oro por ti. Que quando o Senhor te visite nesta Navidad, ou te visite nesta noite, ou te visite amanhã, ou te visite no sonho, na noite, em uma visão, quando o Senhor te visite, tu puedas tomar a decisão correta. Aproveite a tua oportunidade. Porque muitos aproveitaram, pero muitos desaproveitaram. Zacarias aproveitou, Maria aproveitou, José aproveitou porque Jesus se revelou a ele também. Deus se revelou a José. Simeão aproveitou, os pastores aproveitaram, Ana aproveitou sua oportunidade, pero o mesoneiro não hizo parte da história de Jesus. Herodes não hizo parte da história de Jesus. Os religiosos, aún com conhecimento da palavra, não hicieron parte da história, não hicieron parte da Navidad. Ele jovem rico, com o mesmo chamado que tuvo Pedro, que tuvo Felipe, que tuvo Andrés, pero não participou da história de Jesus. Meu amado, eu quero ser parte desta história. Se tu queres ser parte, levanta tus manos. Revela-te, Senhor. Revela-te, Senhor. Tu mereces, papá. Tu mereces que atravessemos milhas, que cruzemos, Senhor, fronteiras, que cruzemos, Senhor, Padre. Tu mereces, Senhor. Tu mereces que cruzemos fronteiras. Tu mereces, Senhor, que hagamos largos viajes. Tu mereces que vayamos allá em Belém para derramar nossos tesouros delante de ti. Graças, papai, graças. Agradece a Ele por el regalo, aleluia. Agradece a Ele por el regalo mais glorioso. Agradece ao Senhor. Graças, papai, graças a Deus, graças a Deus. Visitações e oportunidades. Que tu tenhas a oportunidade. Deus te dá a oportunidade. Deus te dá a oportunidade. Seja uma muchacha rica en el Senhor. Seja um jovem rico en el Senhor. Seja um homem rico en el Senhor. Seja uma mulher rica en el Senhor. A história de Jesus é a mais gloriosa de la tierra. Aleluia. Graças a Deus. Respira agora com o seu. A minha voz ecoa com a sua voz. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças, Senhor. Quizás você não entenda o que está cantando, meu irmão Pedrão. Pero ele está cantando em idioma português. O idioma é português. O Senhor pode ouvir e entender. Ele entende tu idioma também. Vamos, levanta tus manos e agradece ao Senhor. Graças a Deus.
por haberme escogido. Gracias por haberme escogido, Senhor. E não há nada que me faça mais feliz. Não há nada que me haga mais feliz Teu lado, do que estar a tu lado, Senhor. teu lado. Estou traduzindo, não há algo, não há nada. Não há nada que me haga mais feliz Mais feliz do que estar a tu lado. ao teu lado, Do que estar a tu lado, Senhor. ao teu lado. Graças a Deus. Graças, Senhor. Oiga, jovem. Se tu vives para ti, tu serás um jovem comum. Se tu vives para Cristo, tu serás um jovem rico. Não estou falando de dinheiro. Estou falando riqueza espiritual, tesouros de Cristo Jesus. Mulher, se tu vives para ti, tu vidita aí, serás uma mulher comum, olvidada. Se tu vives para Cristo, serás uma mulher rica, porque tu carga o tesouro mais preciado de todos. Cristo é o maior tesouro de todos. Nada como tu, vamos Pedro. Nada como tu, Senhor. Diga seu nome, Jesus. 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 Nada é como tu. Nada é como tu. Graças, papá. Demos um aplauso a nosso Deus. Rei dos Reis. Hosana, Senhor del Senhor. Em las alturas, aleluia. El más alto Graças a Deus. Cordero, Graças. león, Graças, papá. Quantos como fuego, se sentem felizes de ser parte desta história? Eu sou a pessoa mais feliz da terra, porque eu hago parte da história mais gloriosa da terra. Cristo Jesus, esperança de glória. Cristo em mim, esperança de glória. Deus os bendiga. Demos um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Diga a pessoa ao lado tuyo, eres a pessoa mais rica do universo. Diga para Pedrão, eres o mais rico do universo. Porque tu haces parte da história de Cristo Jesus. Natalie, eres uma mulher rica. Tu não eres uma mulher comum. JP, you are rich, man. You are rich. Rich. You are a rich boy. Why? Because you didn't act like that young guy that he went sad. Você foi triste. Não, JP decided to be part of the story of Jesus Christ. Amen. Amen, 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 amen. Deixa-me profetizar que tus hijos, não alguns, que todos tus hijos hagam parte da história de Cristo Jesus. Tus nietos, que todos eles hagam parte da história de Cristo Jesus. Amém. Não há história mais bonita, não há história mais bela. É a história de amor mais gloriosa que existe na história de Cristo Jesus. Quantos dizem amém? Eu não quero terminar o serviço, mas tenho que terminar. Feliz Navidad. Não se vá todavia. Aqui uns anúncios para terminar. Aqui temos os dias miércoles, temos oração às 6 e os dias sábado também, às 8 da manhã, temos oração através do Zoom, poderoso. Pero oiga, a partir de enero, regressamos a oração no templo.
Regresamos a oración en el templo. Una vigilia atrás de la otra vamos a estar teniendo, porque la oración es lo que levanta el pueblo de Dios. Entonces, prepárenlos. Entonces, el domingo que viene vamos a tener servicio solamente online. No vamos a tener servicio personal. Pero el 30, porque el día 26, ahí la gente va a estar con sus familias para la Navidad. Pero el día 30, el jueves 30, vamos a tener un servicio acá poderoso para despedir el año. Serviço de empoderamento, de palavras proféticas. Vamos declarar uma noite gloriosa. E a parte disso, vamos ter muitos tamales também. Ah, hoje eu vou venir, claro, tamales, sim. Sem chile, por favor, Julie. Sem chile, por favor. Aqui também temos, dia miércoles, temos aqui estudo bíblico às 7 da noite, uns estudos bíblicos tremendos que estamos tendo. Meu irmão René ha estado falando sobre codependência, um tema profundo, um tema poderoso. E vamos seguir neste miércoles com codependência. E você sabe, não? Aqui estão as 4 maneiras como você pode seguir enviando seus dízimos e ofrendas. E te digo uma coisa, siga sendo fiel a Deus. Não importa pandemia, nem pandemia, nem variante de nada. Deus não te vai deixar, tu vai seguir prosperando. Deus não depende de pandemia, de pandemônia, de nada. Siga sendo fiel ao Senhor, siga enviando seus dízimos, siga enviando suas ofrendas. Eu te bendigo, bendigo tu casa, bendigo tu patrimônio, bendigo tus finanças, em nome poderoso de Cristo Jesus. Siga enviando seus dízimos, suas ofrendas, perdão, os que enviam suas ofrendas, os dízimos, solamente os membros da Igreja do Calvário. Siga enviando sus diezmos a la iglesia. Amén. Dios los bendiga mucho. Nosotros somos la Iglesia del Calvario, un lugar familiar. Dios los bendiga mucho. Un abrazo a todos allá. Un aplauso al Señor.